Certo, pessoal, então vamos lá. Eu estou aqui com um documento HTML novinho em folha. Dessa vez a gente já vai criar utilizando a ajuda do VS Code. Vou digitar aqui HTML, vou escolher a opção aqui 2.5 e a gente vai ter o nosso corpo aqui do HTML criado. Vou trocar aqui o nosso idioma para PT-BR e o nosso título eu vou colocar aqui parágrafo, títulos e semântica, que vai ser o tema da nossa aula de hoje. O ideal é que todo o conteúdo do nosso HTML esteja envolvido em uma tag. Até esse momento nós tínhamos criado apenas um simples texto e apresentado na tela sem nenhuma tag envolvendo ele. Vamos corrigir isso e aprender novas tags. A primeira tag que vamos utilizar é a tag P. Lembre-se que você pode utilizar o VS Code para te auxiliar na criação das tags também. Então vou digitar aqui P, vai aparecer a opção, vou teclar Enter e o VS Code vai completar para mim. A tag P significa parágrafo. A gente vai utilizá-la para envolver o nosso texto. Vou escrever aqui dentro. Vamos aprender mais. Aprender mais sobre as tags HTML. Vou salvar o arquivo. Vou usar a nossa extensão aqui para poder abrir no navegador. Beleza, eu já estou aqui com um zoom para a gente conseguir visualizar melhor. 200% de zoom. E assim que está o nosso texto. E aparentemente não parece ter nenhuma diferença em relação ao que a gente já viu antes. Mas eu vou voltar aqui no código e vou inserir um novo parágrafo. Por exemplo, esse é um novo parágrafo. Vou salvar o arquivo, vou voltar aqui no nosso navegador e a gente pode ver que ele pulou uma linha. E se você já fez alguns testes nas aulas passadas, ou até mesmo durante essa aula, você já percebeu que independente de como você escrever o seu texto no HTML, ele vai ser sempre apresentado na mesma linha, um após o outro. Para a gente testar esse comportamento, vamos fazer o seguinte. Eu vou pular algumas linhas aqui e vou escrever: esse é o meu primeiro texto. E aqui embaixo eu vou escrever: esse é o meu segundo texto. Vou salvar. Quando eu vier aqui no navegador, a gente vai perceber que tanto o meu primeiro texto quanto o meu segundo texto estão na mesma linha. Isso acontece porque o navegador lê o nosso documento HTML e aplica comportamentos baseados nas tags que ele encontra. O comportamento de um parágrafo, o comportamento padrão, é iniciar em uma nova linha, sempre que você usar a tag P. Portanto, é sempre legal você envolver o seu conteúdo em alguma tag, até para que a gente possa estilizar no futuro utilizando o CSS. A gente pode aplicar alguns estilos e modificar esses comportamentos das tags HTML padrão. Então eu vou limpar esse texto aqui, vou deixar apenas as nossas tags P, nossos parágrafos, e as próximas tags que a gente vai aprender são as tags de título. Então eu vou pular duas linhas aqui, e essas tags de título, elas são utilizadas para cabeçalhos da página. Elas são identificadas pela letra H até o nível de hierarquia que a gente quer que elas possuam. Por exemplo, o VS Code aqui já está dando um exemplo que a gente tem do nível H1 até o nível H6. Vamos começar aqui com H1. Vou colocar aqui dentro um título H1, vou salvar, e quando a gente voltar no navegador, a gente vai perceber que esse título ele é bem diferente de um parágrafo. Ele é bem maior, já está em negrito, a gente consegue perceber essa diferença. Vou voltar aqui no nosso VS Code e vamos testar as outras tags também. Essa parte aqui do vídeo eu vou acelerar, tá bom? Você pode pausar o vídeo e escrever também essas tags aí e a gente já volta. Bom, estou aqui com os meus 6 títulos, o documento está salvo, vou voltar aqui no navegador e a gente consegue perceber aqui o nível de hierarquia. Você provavelmente já acessou algum site e conseguiu perceber isso daqui no site, alguns níveis de hierarquia. É muito utilizado aí em sites de matérias de jornal, em posts de blog, porque você pode ter um título mais chamativo, logo depois você pode ter um tópico, um subtópico e assim em diante. Então esses títulos eles são muito utilizados para essa finalidade. Para a gente conseguir visualizar melhor como esses títulos podem ser bem úteis, vamos fazer a seguinte estrutura no nosso código. Vou voltar aqui no nosso VS Code. Vou apagar esses outros títulos aqui. Esse título H1 eu vou trocar para aparelhos eletrônicos. Eletrônicos. Esse vai ser o nosso H1. Logo aqui abaixo eu vou criar um H2 e vou escrever celulares. Logo abaixo de celulares eu posso abrir um H3, que seria o terceiro nível da hierarquia. Vou escrever aqui Apple. Vou pular mais algumas linhas. Vou criar um outro H2, que seria aqui um filho desse H1, certo? Vou escrever aqui televisão. Vou criar um novo H3 e escrever
Samsung. Vou salvar o arquivo, vamos voltar no navegador. Vou tirar aqui um pouquinho do zoom para a gente conseguir visualizar melhor. E aqui a gente já consegue perceber uma hierarquia. Então, a gente tem o título, a gente tem o subtítulo e a gente tem um outro título aqui dentro que seria o H3. Inclusive, a gente pode vir aqui e acrescentar um parágrafo para que a gente consiga visualizar como se fosse uma matéria de post. Vou escrever aqui: esse é um celular da Apple. E aqui embaixo da televisão da Samsung, essa é uma televisão da Samsung. Voltei aqui no navegador e a gente consegue visualizar agora uma hierarquia aqui bem legal no nosso documento HTML. Os títulos têm uma formatação padrão. Eles são maiores e estão em negrito, como a gente pode perceber. E o HTML possui algumas tags que ajudam a gente a formatar os textos também. A gente pode ver algumas delas. Por exemplo, eu quero deixar aqui o nome da marca, que no caso é Apple e Samsung, em negrito, assim como a gente tem no nosso título. Para isso, a gente pode utilizar a tag B. Eu vou dar um espacinho aqui, vou escrever B. E a B, ela significa bold, negrito em inglês. A gente pode colocar aqui a marca do celular, aqui nesse caso, em volta dela. Vou salvar, voltar no nosso navegador e a gente vai ver que Apple agora está em negrito, assim como o título. Ela é menor, né, do que o título, porque ela é um parágrafo, mas ainda assim ela está em negrito. E se além do negrito, a gente quiser que essa tag também fique em itálico. Para isso, a gente pode utilizar a tag I. Eu vou deixar em itálico a palavra celular. Então eu venho aqui, digito I para itálico e vou colocar celular aqui dentro. Recortei, colei, salvei. Quando eu voltar aqui eu vou ver que celular está em itálico. Mas aqui existe um detalhe muito importante, que é relacionado à semântica do seu HTML. O seu HTML pode ser lido por diversas ferramentas, desde o navegador, sites de busca como Google, Bing, e inclusive leitores de tela para pessoas que possuam alguma deficiência visual. Criar um site utilizando as tags corretas para cada elemento é primordial para que todos os usuários possam utilizar o seu site da melhor forma possível. Portanto, a tag B e a tag I que a gente viu aqui, apesar de visualmente aplicarem um efeito de negrito e itálico, semanticamente elas não têm significado nenhum, são apenas tags visuais. Para que a gente possa realmente dar significado à palavra, a gente pode alterar essa parte aqui de baixo, no nosso exemplo. Ao invés de usar a tag B, a gente pode utilizar a tag strong. Vou colocar aqui Samsung entre ela. E o papel dessa tag é aplicar o negrito, só que dessa forma nada mudou visualmente, mas agora o texto envolvido nas tags possui semântica. Eles vão ser interpretados de forma diferente pelas ferramentas que forem ler o seu site. E além da tag strong para deixar em negrito, a gente possui a tag EM para itálico, mas dessa vez também possuindo semântica. Como a gente pode ver, visualmente nada muda, mas a ferramenta agora ela sabe que essas palavras aqui de baixo elas têm um significado maior no nosso documento. Outra tag interessante para se utilizar em textos é a tag small. Vamos criar um exemplo com ela. Vou abrir um espaço aqui, vou criar um H1 para a gente apenas separar aqui o nosso conteúdo. Vou escrever pequeno. Aqui embaixo eu vou criar um parágrafo. Vou colocar: esse é um texto pequeno. E o pequeno eu vou colocar dentro da tag small. Vou copiar aqui a palavra pequeno, colocar aqui dentro das tags, salvar. E a gente vai perceber aqui no navegador que a palavra pequeno, ela está menor do que o restante do parágrafo aqui. Isso aqui pode ser interessante. Às vezes você quer deixar uma palavra com um destaque um pouco diferente, então você pode usar essa tag aqui para isso. No futuro, inclusive, nós vamos aprender CSS, que vai nos permitir alterar o tamanho da letra conforme a gente quiser. Inclusive deixando essa tag small maior do que o restante do parágrafo. Mas é importante notar que as tags HTML são importantes para a semântica. Então é interessante manter uma coerência entre o texto e as tags utilizadas. Vamos ver mais duas tags, dessa vez para texto sublinhado. Eu vou começar aqui criando um título H1, e vou colocar sublinhado. Aqui vou criar um parágrafo. Esse é o sublinhado sem semântica. Da mesma forma que a gente viu aqui com o itálico e com o negrito, a gente também possui duas formas de escrever o sublinhado. A forma sem semântica é utilizando a letrinha U. A tag U. Vou copiar sublinhado, colocar aqui dentro e já vou fazer o segundo exemplo, que é o exemplo com semântica, que seria: esse é o sublinhado com semântica. E para isso a gente coloca INS, que seria a tag de texto inserido no HTML. Então vou salvar,
Vou voltar aqui no nosso navegador e a gente vai ver que o nosso texto está sublinhado, sendo que esse de cima não possui semântica, é apenas visual, e o de baixo tem uma semântica, tem um significado maior para as ferramentas. Outra tag de formatação de texto que a gente vai ver agora é aquela que faz um risquinho, como se o texto tivesse sido apagado, mas que a gente não quer remover da página. Então eu vou criar aqui mais um H1, vou escrever apagado, criar mais um parágrafo aqui e colocar esse texto foi apagado. Para fazer o texto apagado, a gente usa a tag del. Vou copiar, colocar aqui dentro, apagado. Vou vir aqui no navegador, vou diminuir um pouco o zoom para a gente conseguir visualizar. E tá aqui, apagado. Esse texto foi apagado com um risquinho aqui. E antes de finalizar a aula, vou voltar aqui para o meu VS Code. E eu gostaria de apresentar para vocês os comentários. Os comentários são ignorados pelas ferramentas. A função deles é facilitar a leitura do seu código em alguns cenários. Os comentários, vou botar aqui em cima, eles são identificados por sinal de menor que, exclamação, traço, traço. Você vai ver, inclusive, que mudou de cor e o VS Code completou aqui para mim. Vou dar um espacinho aqui e aqui dentro eu posso digitar o meu comentário. Vou escrever aqui que isso daqui é uma explicação. Aqui dentro a gente pode ter, nessa parte de baixo, novamente, sinal de menor que, exclamação, dois tracinhos. Seção de aparelhos. E aqui dentro vou criar um outro, aqui embaixo eu vou criar um outro para formatação de texto. Vou salvar, vou voltar no navegador e a gente vai perceber que eles não aparecem no navegador. Os comentários servem mais para você se comunicar com outro desenvolvedor ou para deixar alguma nota ali. Lembrando que nem sempre é necessário fazer comentários porque eles podem mais atrapalhar do que ajudar. É bom a gente usar os comentários enquanto a gente está aprendendo, dessa forma que a gente utilizou aqui, separando por etapas, explicando o que está fazendo cada peça aqui do código, porque dessa forma a gente consegue relembrar alguns trechos em momentos de revisão. Então use estritamente quando necessário ou quando o seu código não for explicativo o suficiente. Dessa forma temos aqui alguns exemplos utilizando novas tags que aprendemos e que você com certeza já viu em algum site por aí, seja um site de notícia, jornal, do banco, com certeza você já viu alguma dessas tags sendo utilizadas. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima.